Olá, queridas, olá, queridos. Jeff aqui com vocês novamente. Questãozinha de deslocamento de equilíbrio segundo exame de qualificação da UERJ. Topa conferir essa comigo? Vamos lá? Se liga aqui, ó. Opa, não, volta. Isso, agora sim. Considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo. Bom, então tem 4 reaçõezinhas aqui. Após submetê-las a um aumento de pressão, o deslocamento de equilíbrio gerou um aumento também na concentração dos produtos na seguinte reação. Questão direta, objetiva. E a gente vai pensar numa coisa. Deslocamento de equilíbrio, tá? O que eu preciso saber para fazer essa questão? Primeiro, são 3 fatores capazes de causar deslocamento de equilíbrio. Alteração de 3 fatores. Alteração da concentração dos componentes, alteração da temperatura do sistema, alteração da pressão. Tá? Alterar a concentração dos componentes significa adicionar alguém ou retirar alguém. Tá? Aumentar a concentração de alguém é colocar esse cara no sistema. Diminuir a concentração dele é retirá-lo do sistema. Tá? Temperatura, aumenta ou diminui a temperatura. E aí você sabe que muda o valor da constante de equilíbrio. É o único fator capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio. Se mudou o valor da constante de equilíbrio, muda o rendimento da reação. Certo? Pressão. Aumentar a pressão significa diminuir volume. Tá? Comprimir a mistura gasosa. Diminuir a pressão é aumentar volume. Tá? É aumentar o espaço disponível para essa mistura gasosa circular. Tá bom? Então, todo aumento de pressão se dá por diminuição de volume. Toda redução de pressão se dá por aumento de volume. Tá bom? Esses são os 3 fatores. Tá legal? Jeff, eu vou diminuir volume de mistura gasosa, aumentar volume de mistura gasosa? Sim, tem que ter pelo menos um componente gasoso na tua reação. Se não tiver nenhum componente gasoso, a pressão não é significativa. Variar a pressão não é significativa. Tá? Aumentar a pressão sobre líquido, sobre gás, eu preciso de sobre líquido, sobre sólidos, desculpem, eu preciso de uma pressão muito alta para promover uma redução do espaço entre as moléculas. Tá? Já para gás, não. Gás é muito mais fácil, muito mais sensível à variação de pressão. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, o que é um sistema em equilíbrio? Sistema em equilíbrio é aquele que tem velocidade no sentido direto igual a velocidade no sentido inverso. Igual, tá? Velocidades obrigatoriamente iguais. E as quantidades, leia-se concentrações, das espécies presentes, dos reagentes e dos produtos. Bom, as velocidades de ida e de volta são iguais, então eu gasto e formo na mesma velocidade. As concentrações são constantes. Concentrações não mudam mais. Tá? Então, para um sistema em equilíbrio, velocidades iguais, concentrações constantes. Certo? Um agente externo perturba esse equilíbrio, variando a concentração de algum componente, variando a temperatura ou variando a pressão. Certo? E o sistema responde a essa perturbação externa. Por quê? O sistema que está em equilíbrio, ele tende a continuar em equilíbrio. Se alguém causou uma perturbação, o sistema tende a contornar essa perturbação para retomar a condição de equilíbrio. Então, quando o sistema está em equilíbrio, velocidades iguais. O agente externo perturbou, desigualou as velocidades, variou as concentrações. E o sistema responde no sentido de reigualar as velocidades e reestabilizar as concentrações. É isso que vai acontecer. Tá bom? Beleza? Esse é o papo inicial que a gente precisa ter sobre essa questão. Tá? Especificamente no caso da pressão, que é o que a questão pede. Se você quiser uma revisãozinha de deslocamento de equilíbrio, onde eu falo de temperatura, onde eu falo de concentração e da própria pressão, adição de catalisador, bota aqui nos comentários. Vai no Instagram, @professor Jefferson Silva, e lá no direct você também pede isso para mim, tá? Aí eu coloco para você. Mas vamos lá. No caso da pressão, quando eu aumento a pressão, eu reduzi o volume disponível para as moléculas gasosas se movimentarem. Então, o que acontece? A reação ela favorece o sentido que forma menos gás, porque com menos espaço, menos gás, a pressão equipara. Quando eu aumento o volume e, consequentemente, diminuo a pressão, o sistema quer preencher esse volume de novo. E como é que ele preenche? Favorecendo o sentido que forme mais gás. Então, quando o agente externo aumenta a pressão, reduzindo o volume, o sistema, a reação, diminui a quantidade de gás presente. Ou seja, favorece o sentido que forme menor quantidade possível de gás. Quando o agente externo aumenta a pressão, quando o agente externo diminui a pressão, aumentando o volume, aí o sistema tende a aumentar a quantidade de gás, porque ele vai produzir mais gás para preencher esse espaço e manter a pressão como está.
Tá? Aumento de pressão favorece no sentido de formar menor quantidade de gás. Diminuição de pressão favorece no sentido de formar maior quantidade possível de gás. E entendido isso, de forma bem resumida, a gente vem para cá e fala o seguinte, ó. Primeira reação que ele apresenta para a gente. 1 mol de H2, corrigindo, 1 mol de H2, 1 mol do I2, 2 mols de reagente, 2 mols de produto. Sentido direto, forma 2 mols de produto. Sentido inverso, forma 2 mols também. Ou seja, se a mesma quantidade de mols gasosos nos reagentes e nos produtos, variar a pressão nesse caso não ajuda. Não tem um sentido que favoreça a formação de mais gás ou favoreça a formação de menos gás, já que a quantidade de gás é a mesma. Segundo item aqui, ó, item 2. 2 mols de SO2, 1 mol de O2. Me deu 3 mols de reagente. E aqui 2 do SO3, 2 mols de produto. Quando a gente externo aumenta a pressão, o sistema quer deslocar para onde forme menos gás. O sentido direto forma 2 mols de gás. O sentido inverso forma 3. Então, para favorecer o aumento na concentração do produto, eu vou favorecer o sentido direto. E favorecer o sentido direto significa aumentar a pressão na reação 2. Quando eu aumento a pressão, reduzindo o volume, o sistema também quer reduzir a quantidade de gás dentro desse novo volume. Então, desloca no sentido direto, que forma menos gás. Na reação 3, eu tenho de novo 1 mol de reagente, outro mol de reagente, 2 mols de reagente. Aqui, 1 mol de produto, 1 mol de produto. 2 mols de produto. É a mesma situação que eu vejo no item 1, fora. E na última, aqui eu tenho 2 mols de reagente, e aqui eu tenho 3 mols de produto. Quer dizer que favorecer o sentido direto aqui é favorecer a formação de mais gás. E para formar mais gás, a pressão tem que ser reduzida. Reduzindo a pressão, desloca no sentido de formar mais gás. E nesse caso do item 4, é o sentido direto. Já no caso do item 2, o sentido direto é o que forma menos gás. Por isso que, ao submetê-las ao aumento de pressão, aumenta a concentração de produtos no item B, porque aumentou a pressão, deslocou o equilíbrio no sentido de formar menos gás possível. Ok, gente? Deslocamento é um assunto que cai bastante em tudo quanto é concurso, tá? Para mim, é o assunto mais importante dentro do equilíbrio químico inteiro, porque ele te ajuda a explicar tudo o que acontece depois no princípio de Le Chatelier, que é o deslocamento de equilíbrio, né? No efeito do íon comum, no efeito do íon não comum. Então, são coisas bem interessantes aí. Legal? Gostou desse vídeo? Deixa o like aqui, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, vai no Instagram, me segue lá também no Instagram, e aí a gente consegue ir construindo esse roteiro aqui mais de acordo com o que você precisa. Tá legal? Muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.